Seja bem-vindo à 99ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite de x ao cubo sobre seno de x quando x tende a zero. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo. Bom, observe o seguinte: se eu substituo na variável x o valor qual o limite dela está tendendo, que é zero, eu vou ter o quê? Zero ao quadrado sobre seno de zero. Agora, qual é o valor do seno do arco de 0 graus? Bom, se você se lembrar das aulas de trigonometria e se lembrar aqui desse ciclo trigonométrico básico, e nós temos aqui a abscissa x e a ordenada y traçadas a partir do centro desse círculo trigonométrico. E lembrar aqui das posições dos arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 170 graus, 360 graus, posicionados em sentido anti-horário. Se lembrar que no extremo da abscissa x nós temos 1 e menos 1. E no extremo da ordenada y também 1 e menos 1. E no centro nós temos 0. Aqui no início, aqui, bem no centro do círculo trigonométrico. Você deve se lembrar que o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, se eu quero saber qual é o valor do seno de zero, basta eu vir aqui, onde eu tenho um arco de 0 graus, eu tenho aqui, onde é que ele está posicionado? Neste ponto. Qual é o valor de y neste ponto? Y neste ponto é igual a 0. X aqui é igual a 1, y é igual a 0. O que isso quer dizer? Que o seno do arco de 0 graus é 0 e que o cosseno é 1, porque o cosseno é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra. O seno é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra. Tendo isso em vista, eu tenho que seno de 0 é 0 e 0 ao quadrado é 0. Portanto, eu tenho aqui uma indeterminação. Se o seno de 0 não fosse 0, fosse um outro valor diferente de 0, eu não teria uma indeterminação e esse limite estaria resolvido. Por exemplo, se o seno de 0 fosse igual a 1, eu teria o quê? 0 dividido por 1, isso dá o quê? Dá 0. Então o limite aqui seria o quê? Seria igual a 0. Mas se eu zerei o denominador dessa fração, então eu tenho o quê? Uma indeterminação. Agora, para resolver esse exercício, eu vou ter que sair da indeterminação. E o primeiro passo para sair dessa indeterminação é o seguinte: eu vou reescrever esse limite na forma de um produto. E vai ser o seguinte: limite de 1 vezes x ao quadrado sobre 1 vezes seno de x, quando o limite de x tende a 0. Depois eu vou reescrever esse 1 na forma de um quociente, que é igual a 1, que vai ser o quê? X sobre x, ou x dividido por x. Agora, observe. 1 vezes x ao quadrado é o que? X ao quadrado. 1 vezes seno de x é seno de x. Então, eu estou reescrevendo o limite de uma forma que é semelhante. Depois, eu vou substituir 1 por um valor que também é semelhante, que é o quê? X dividido por x. Então, vou ficar com o limite de x sobre x, vezes x ao quadrado, sobre x sobre x é seno de x com x, com o limite de x tendendo a 0. Próxima etapa. Vou aplicar a distributiva. Então, vou ficar com limite de x vezes x ao quadrado sobre x, sobre x vezes seno de x sobre x, com x tendendo a 0. Depois, vou destacar esse x aqui e esse x aqui. Vou ficar com limite de x vezes x ao quadrado sobre x, sobre x vezes seno de x sobre x, quando x tende a 0. Agora, observe, eu tenho x multiplicando no numerador dessa fração. Eu tenho ele também multiplicando no denominador dessa fração. Então, eu vou poder cancelar esse x com esse x. Por quê? X dividido por x dá 1. 1 vezes x ao quadrado sobre x dá x ao quadrado sobre x. Então, eu vou ficar com limite de x ao quadrado sobre x, sobre seno de x sobre x, com um limite de x tendendo ao quê? A 0. Agora, x ao quadrado sobre x, você deve se lembrar o quê? Daquela propriedade de potência que diz o seguinte: quando eu estou dividindo bases iguais com expoentes diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu preservo a base e subtraio o expoente do divisor. Qual é o expoente do divisor? O expoente deste x aqui
é 1. Então vou subtrair esse expoente. Preserva a base, subtrai o expoente do divisor. Então vai ficar com x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1, 1. X elevado a 1x. Logo eu tenho limite de x sobre seno de x sobre x, com x tendendo a 0. Cheguei nesse ponto, vou aplicar essa propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de 0. Logo, eu vou ter o quê? Que limite de x sobre seno de x sobre x com x tendendo a 0 vai ser igual a limite de x com x tende a 0 sobre limite de seno de x sobre x com x tendendo a 0. A próxima etapa vai se lembrar do limite trigonométrico fundamental, que estabelece que limite de seno de x sobre x com x tende a 0 é igual a 1. Portanto, eu vou ter o quê? Que limite de x quando x tende a 0 sobre limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 vai ser igual ao quê? A 0 sobre 1. Por quê? Qual vai ser o limite de x com x tendendo a 0? Para saber esse limite, basta eu colocar o quê? Substituir na variável e colocar qual o limite dela está tendendo, que é 0. Então vou ter o quê? 0. Agora, o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, pelo limite trigonométrico fundamental é igual ao quê? A 1. Então vou ter o quê? 0 sobre 1. 0 dividido por 1, 0. Então, esse aqui é o resultado final desse exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E, caso vocês tenham gostado, esqueça de deixar o like de vocês. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês com relação à resolução deste exercício, escreva aí nos comentários. E, se vocês tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.